Bom, pessoal, hoje no The Time of Israel, né, a gente tem a notícia de que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu critica Erdogan, chamando de ditador antissemita, após a Turquia pedir a prisão do primeiro-ministro de Israel. Há uma briga constante aí entre Erdogan e Benjamin Netanyahu por conta da Palestina. Eu creio que não só por conta disso, a história, né, dos dois países traz essa complicação. Segundo as informações que a gente tem, a Turquia, por exemplo, no passado foi o primeiro país a reconhecer Israel. E hoje, por causa das políticas do Erdogan, são países que estão se tornando bastante adversários. O que levou Israel, nesse momento aí, poucos dias atrás, segundo as mídias de comunicação, a explodir um aeroporto no norte da Síria, porque esse aeroporto estaria sendo usado pela Turquia ou seria usado num futuro bem próximo pela Turquia para armar o regime que atualmente está dominando a Síria. Também Israel tem problema no sul do Líbano, né? Onde Israel domina uma boa parte do sul de Minas e diz que só vai sair quando o Hezbollah for desarmado. O principal problema do Erdogan com Israel em relação à Palestina é que ele não aceita os assentamentos e o domínio de Israel sobre a Palestina. Mas é muito difícil, né, um país resistir dentro do outro, né? Israel tem tentado se defender e dominando essas áreas e desmilitarizando essas áreas. O Hamas militarizado na Palestina nunca permitiria que Israel tivesse paz, assim como o Hezbollah no sul do Líbano. Nós temos ainda os Houthis, que acredito que Israel muito em breve fará algum tipo de ação contra os Houthis no Iêmen. E tem buscado, junto com os Estados Unidos, cortar a cabeça da cobra, que é o Irã, que financia todos esses grupos, né? Agora a gente pode ter aí também o financiamento aí por parte da Turquia, que a Turquia tem se levantado como um dos principais rivais de Israel, né? Então a gente vê tudo isso aí. Só que esse conflito, existe mais coisa por trás disso do que a gente pode imaginar, né? Existe muita coisa por trás desse conflito que a gente possa imaginar, né? Há muitas acusações, né? Por exemplo, hoje também saiu lá que os ministros das relações exteriores da Turquia, Egito, Indonésia, Jordânia, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos condenam a política de assentamentos de Israel, né, na Cisjordânia, e afirmam rejeitar categoricamente expansão planejada dos assentamentos na controvérsia área E1. Eu sei que é difícil, né? A relação entre os israelenses e os árabes ela é muito complicada. Lembrando que o muçulmano surgiu nos anos 600 após Cristo, né, com Maomé. E mesmo dentro da religião muçulmana há divisões, né? Como a gente conhece aí da briga entre Maomé e seu tio. E há divisões. O cristianismo, ele surgiu há 2026 anos atrás, o que também já tem notícia de que Israel também não é muito chegado nos cristãos. Só que os cristãos um povo, um povo de uma religião que leva muito dinheiro para Israel por visitar os lugares em que essa religião acredita ser lugares santos, sagrados para a religião cristã. Já os israelenses, né, eles acreditam no judaísmo, né, e têm uma crença diferente, né, ainda aguardam o Messias, né, tem israelenses messiânicos, mas ainda aguarda. E a gente vê ali algumas reportagens, inclusive da Aline, né, que
que eu acho que é fantástica, né, no seu trabalho de mostrar Israel, mostrar os lugares santos para os cristãos, e mesmo ela sendo judia e acreditando em preceitos judaicos, né, ela faz um trabalho fantástico com os cristãos em Israel. A gente vê que tem reportagem de que mostra que, assim como o Rodrigo Silva, né, mostra que tem judeus que nem se dá conta do cristianismo e que xingam, que agridem os cristãos, né, aqueles que acreditam na mensagem do Cristo, né, que em grego quer dizer ungido, né, não acreditam na missão de Jesus, né, não acreditam em Isaías 53, né, que fala sobre a vinda desse Cristo. Então, assim, a gente vê que há uma confusão muito grande em Israel, né? E há a condenação dessas 7 ou 8 nações, se eu não me engano, acho que são 8 nações, com relação aos assentamentos de Israel na Palestina. Esses assentamentos, na área que Israel está controlando atualmente na Palestina, é bem complicado. Acho que o momento não seria o momento adequado para colonos invadirem essas áreas. Eu, particularmente, penso que o conflito da Palestina e Israel tem que ser resolvido. E os grupos armados da Palestina têm que ser desarmados, né? No fundo, eu acho que a Palestina ela teria que pertencer a Israel mesmo, você entendeu? Israel teria que tomar a Palestina e colocar administradores israelenses ali, né? Mas tratar os palestinos com respeito e dando a oportunidade daqueles que quiserem pegar a cidadania israelense e continuar vivendo a sua vida ali, que façam, né? Mas a Palestina deveria se tornar parte de Israel e para acabar logo esse conflito, você entendeu? Mas é difícil até falar nisso, né? Até falar nisso, porque eu sei que cada povo quer a sua liberdade. Mas é difícil também falar em uma nação dentro de outra nação. É igual a Palestina tem ali, tem também a parte Cisjordânia, né, que é dominada pela autoridade palestina. O país fica dividido, né? O país fica dividido. Não é fácil administrar isso, não. Isso é muito complicado, se controlar isso. Então vai haver sempre guerras e repressões. Talvez se o Israel, volto a falar, se tornasse uma federação e criasse estados israelenses nesses locais, né? Igual é hoje, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, acho que ele conseguiria administrar melhor essa situação. Vivendo em questões de colônia, eu acho que vai ter bastante dificuldade, né? E vai enfrentar essa oposição, né? Então, assim, os ministros desses 8 países apelam a uma ação imediata para suspender o plano israelense de assentamento E1, revogar todas as medidas tomadas em relação a ele e cessar todas as atividades de assentamento e outras medidas destinadas a alterar, né, o caráter geográfico e demográfico do território palestino ocupado. Afirmam em uma declaração conjunta, acrescentando que o plano constitui uma escalada perigosa que promove ainda mais a expansão dos assentamentos e a anexação de terras palestinas. O momento talvez não seja adequado para Israel autorizar assentamentos ali. Eu acho que é um momento de negociação, um momento de desarmamento, né, de preocupar com o desarmamento do Hamas, e não é um momento adequado para poder fazer assentamento. Mas, como eu disse, há muita coisa por trás de todos esses acontecimentos que nós não temos conhecimento. Então, assim, a gente não sabe por que Israel também está fazendo isso. Mas
é difícil para Israel manter a Palestina dentro de Israel sem ter o controle dela. Assim como eu acho muito complicado também a questão da Cisjordânia, o controle ali dentro. Aquilo ali tem que pertencer a Israel de cima a baixo e, como eu volto a falar, acho que Israel deveria trabalhar numa federação, né, criar uns estados. O Estado palestino passaria a ser um Estado israelense, né, mesmo tendo o nome de Palestina, o povo tendo liberdade de trabalhar, mas com cidadania israelense, igual é hoje no Brasil, né? Tem estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Igual tem nos Estados Unidos. Mas talvez eu esteja falando besteira, mas a realidade que eu penso é isso. É muito difícil. A gente vê alguns estados, alguns países árabes ali no Golfo Pérsico que tem parte de outras nações dentro dela, mas são todos árabes, né? Então, talvez seja mais fácil a comunicação entre eles, o que a gente acha que é difícil, né? Por exemplo, o Irã está atacando muitos países árabes, né? Muçulmano, de religião muçulmana. Agora, dentro de Israel, eu acho já um pouco mais complicado, porque a maioria dos palestinos são muçulmanos e não aceitam Israel e trabalham para o extermínio de Israel, assim como o Hezbollah trabalha para o extermínio de Israel e os Houthis como o Irã. Então é complicado ali a convivência, né, essa separação. Israel perdeu uma grande oportunidade de não manter o domínio total sobre aquilo ali e anexar a Israel. Perdeu uma grande oportunidade. Agora vai ter que negociar aí e sob pressão dos Estados Unidos e dos países da Europa, né? Mas vamos ver no que isso tudo vai dar. Possivelmente vai dar em guerra, porque com a entrada do Erdogan aí no cenário vai complicar um pouquinho mais. E o que é interessante é que Israel e Turquia são amigos dos Estados Unidos. Turquia faz parte da OTAN, cuja cabeça da OTAN acaba sendo os Estados Unidos. E Israel é o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, né? Então é bastante complicado. Vamos ver como é que esses problemas serão resolvidos ou irão se desenrolar nos próximos dias, né?